Esse vídeo não é para todo mundo, não. Eu peço que os idiotas não assistam, tá? Agora eu vou começar. O governo de Rondônia hoje vai contratar um hospital por R$ 9.800.000 para internar as possíveis vítimas de coronavírus. Eu quero dizer para vocês que o estado de Rondônia tem 1.800.000 habitantes. Hoje, nós temos um total de vítimas fatais aqui por coronavírus de 6 pessoas. É horrível. Toda vida importa. Toda vida importa. Eu me compadeço com a família dessas vítimas. Porque se você perde um parente porque caiu de um banco, porque foi atropelado, porque infartou, porque teve coronavírus, porque se suicidou, a dor é de igual tamanho. É de igual tamanho. Ninguém pode medir a dor da perca de ninguém. De ninguém. Agora, vim me dizer que fechar um estado ou que contratar um hospital por quase R$ 10 milhões, porque já morreram 6 pessoas no estado, é me chamar de idiota. É nos taxar de idiotas. É querer me dizer que não tem 0,5% da nossa capacidade hospitalar ocupada por vítimas de coronavírus e agora quererem contratar um hospital por quase R$ 10 milhões. É chamar a população rondoniense de idiotas. De idiotas. Porque quando nós atingíssemos nossas internações em 70%, eu seria de acordo em contratar o hospital que fosse. 10 hospitais, fazer hospital de brigada, fechar ruas, fazer hospitais. Aí sim. Agora, coisas desse tipo nos mostram muito bem quem são os nossos governantes. Coisas desse tipo nos mostram muito bem para que está servindo o coronavírus no Brasil. Agora eu quero dizer para vocês que eu recebo muitos ataques de pessoas nos meus outros vídeos, mandando eu procurar o que fazer, uma lavagem de roupa, um macho ou algo do tipo. Agora esses mesmos idiotas não sabem que foram mulheres que em 1964 que não deixaram que o nosso governo entregasse o nosso país para os comunistas. Vocês sabiam que houve a Marcha da Família, foi encabeçada por mulheres que foram para a rua rezar o terço e pedir uma solução, porque o nosso presidente na época, João Goulart, estava pronto, prestes a entregar o nosso país para os comunistas. Mas elas se anteciparam a isso. Mas elas foram para a rua unidas, rezar o terço e pedir, com o apoio da Igreja Católica. Hoje, onde está a nossa Igreja Católica? Onde estão nossos pastores? Se cossem, comecem a incitar as pessoas para pedir por mudança. O povo está quebrando o Brasil. E você que é idiota ao ponto de achar que isso é uma perseguição ao Bolsonaro, eu sou uma pessoa em total apoio ao nosso governo federal. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês, que isso é muito maior do que você possa pensar. Isso não é uma perseguição apenas política contra o Bolsonaro. Isso é uma perseguição mundial contra a soberania da democracia no mundo. Isso é uma perseguição comunista mundial. Quando há mais de um mês atrás eu dizia que esse vírus chinês tinha sido feito no laboratório para derrubar a democracia no mundo e implantar o comunismo, eu fui taxada de louca. De louca! E hoje o FBI já investiga o laboratório de onde saiu o vírus. Há mais de um mês eu venho falando isso. Não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque eu conheço bem esses comunistas diabólicos. É porque eu sei que para eles não importa se eles matarem o próprio pai deles. Eles não se importam com você, com o irmão deles, eles não se importam com ninguém. Então, há mais de um mês atrás, eu venho chamando os nossos governadores de oportunistas, de frouxos. E hoje nós podemos chamá-los de corruptos. E daqui mais um ano, nós vamos ter simplesmente a constatação disso. Hoje o governo de São Paulo foi pedido, o Ministério Público pediu para o governo de São Paulo olhar para os asilos, porque ele até agora não olhou. Ele está fazendo covas coletivas, mas ele não olhou por realmente grupo de risco, que já vive sendo bancado pelo governo. Não tomou medidas, não colocou EPIs para as pessoas que lá trabalham. Aí vocês vêm me dizer que eles estão importados. Eu vou dizer para vocês, PSDB, PT, PMDB são a mesma corja. Todos esses partidos brasileiros estão na mesma lata de lixo. Não se apaixone por partido, não se apaixone por pessoa, se apaixone pela sua pátria. Isso é ser patriota. Até hoje eu sou apaixonada por Bolsonaro porque ele é patriota, porque ele coloca a pátria dele à frente dos próprios interesses. Porque ele coloca a pátria dele à frente até da própria honra dele, que as pessoas atacam diariamente nas redes.
Agora, no momento que ele deixar de ser patriota, deixar de pensar na pátria, em primeiro lugar, eu não sou tão apaixonada assim por ele. E você também não seja. Não idolatre pessoas. Seja apaixonado por sua pátria. O que falta hoje para o povo brasileiro, em sua grande maioria, é patriotismo. É saber o quão importante é sua pátria estar forte. Hoje, quando se fala de AI-5, eu tinha um certo receio. Como assim AI-5? Eu fiz o que você devia fazer. Eu fui pesquisar. Eu fui aprender. Eu fui aprender sobre o que foi o regime militar no Brasil. Sobre o que foi a AI-5. E sabe o que eu aprendi? Que na época do regime militar, cidadão de bem podia ir e vir. Cidadão de bem podia trabalhar, podia estar na praia, podia fazer festa, podia fazer filho, podia fazer o que fosse. Cidadão de bem. Agora aqui no Brasil, na época da intervenção militar, não se tinha vagabundo, como se tem hoje no Brasil, que acha que pode fazer o que quer. Na época do AI-5, os deputados, o Congresso e a Suprema Corte não faziam a palhaçada que faz hoje. Na época do AI-5, nós não tínhamos uma Suprema Corte, onde ela libera bandidos e manda prender cidadão de bem. Na época da intervenção militar, não existia corrupção, prédios superfaturados, obras superfaturadas, não se tinha essa vergonha. Na época da intervenção militar, os presídios eram para castigar e ensinar para vagabundo que aquilo era um castigo e não era uma colônia de férias. Na época da intervenção militar, o Estado chegava em todos os lugares. A saúde estava à disposição, a segurança pública estava à disposição. E hoje no Brasil não se existe isso. Hoje no Brasil as favelas brasileiras são esquecidas pelo Estado, porque lá o tráfico impera. Lá você não pode entrar, lá você tem que pedir permissão. Polícia tem que pedir permissão para subir o morro. Isso é vergonhoso. Os nossos presídios servem de colônia de férias para chefe de tráfico,